Salve, tropa! Hoje vamos falar sobre a tortura, um crime equiparado e hediondo que gera muita confusão nas provas. Vou explicar as 6 modalidades de tortura de uma forma que você nunca mais vai errar uma questão sobre esse tema. Vamos lá! Muita gente se confunde com a lei de tortura porque ela traz 6 modalidades de crimes com aspectos semelhantes. Mas aqui, vamos deixar cada uma bem clara. As modalidades são tortura confissão ou prova, tortura crime, tortura discriminação ou tortura racismo, tortura castigo, vingativa ou intimidatória, tortura omissão e, por último, tortura de preso. Por enquanto só existem essas e na maioria das questões você só precisa identificar cada uma delas. Vamos começar entendendo as modalidades que envolvem violência ou grave ameaça, que é a tortura confissão, tortura crime, tortura discriminação e tortura castigo. Elas precisam causar sofrimento físico ou mental. Mas por que eu separei aqui em 2? Repare nos desenhos. Qual você acha que está sofrendo mais? O de cima que está chorando ou o de baixo? Lógico que é o de baixo, né? Aqui o sofrimento físico ou mental precisa ser intenso. Lembre-se disso, faz total diferença na questão. Começando pelo sofrimento físico ou mental simples, temos as seguintes modalidades: tortura confissão, tortura crime e tortura discriminação. O que diferencia cada um é o objetivo dessa tortura. Na tortura confissão, ou tortura prova, é fácil porque você precisa se lembrar que o torturador quer uma confissão, ou uma declaração ou informação da vítima ou de uma terceira pessoa. Pense no interrogatório forçado. Já na tortura crime, o objetivo é fazer a vítima cometer um crime ou uma omissão criminosa. Imagine um criminoso obrigando alguém a roubar. Na tortura discriminação ou tortura racismo não tem muito erro. O próprio nome já diz, aqui dificilmente você esquecerá. A tortura é em razão de discriminação racial ou religiosa. A pegadinha que tem aqui é que as bancas trocam racial religiosa por sexual ou política. Já coloquei essa dica aqui para você lembrar que não existe isso, é apenas racial ou religiosa. Na tortura castigo, que exige que o sofrimento físico ou mental seja intenso, a vítima precisa estar sob guarda, poder ou autoridade do torturador. A imagem aqui representa a mãe da vítima, mas poderia ser uma babá, uma cuidadora ou até mesmo um policial que tem um preso sob sua custódia. E qual que é o objetivo? Eu não coloquei porque o próprio nome já fala, aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Algumas questões trazem exemplos de agentes nas prisões que torturam presos como forma de castigo. Falando em presos, é importante diferenciar a tortura-castigo da tortura contra o preso. A diferença é que a primeira tem o objetivo de castigar, enquanto a segunda não tem um objetivo definido. A lei diz que é submeter preso a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, se o preso é torturado como forma de castigo de caráter preventivo, entra aqui. Se não, certamente é aqui. Espero que tenha ficado clara a diferença entre cada um. É claro. Repare que para todas essas modalidades é necessário que tenha sofrimento físico e mental, com um ponto de atenção que para a tortura-castigo esse sofrimento precisa ser intenso. Essas modalidades que eu falei possuem pena de reclusão de 2 a 8 anos. Agora vamos para a tortura-omissão. Essa modalidade não envolve sofrimento físico ou mental diretamente. Ela ocorre quando alguém com a obrigação de evitar ou investigar a tortura não o faz. Exemplo: fulaninho foi preso na delegacia, lá 2 policiais começam a espancar o fulaninho. O delegado de plantão ouve os gritos, vê a cena, mas não faz nada e nem apura. Ele tinha o dever de impedir ou apurar, então o delegado deve responder por tortura ou omissão. Este é o único crime dentro da lei de tortura que é a pena de detenção, os demais são todos reclusão. Não confunda a tortura ou omissão com um caso em que alguém ajuda na tortura, vigiando para garantir que ninguém venha ou que ninguém esteja vendo. Nesse caso, ele responde junto com os torturadores e não por tortura ou omissão. O cara que vigia deu cobertura, então ele é cúmplice no mesmo crime. Se qualquer um desses crimes resultar em lesão grave, gravíssima ou morte, qualifica o crime. Para finalizar, vamos falar dos casos de aumento de pena. O aumento de pena é de 1/6 até 1/3, se liga nessa imagem que você não esquece. Nos casos de se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Por último, se o crime é cometido mediante sequestro. Espero que agora esteja tudo claro. Mais ou menos. Deixe nos comentários se ficou alguma dúvida. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.